Porque a gente fala agora de uma outra reforma. A proposta da PEC da reforma administrativa do deputado Arthur Oliveira Maia deve ser votada entre os dias 14 e 16 de setembro na Comissão Especial da Câmara. Você já está vendo ele, está ali. Yuri Pita está aqui no telão para explicar o que essa reforma propõe, Yuri. Pois é, Márcio, tem uma série de elementos e ela já até teve mudança desde o primeiro protocolo para hoje, um aspecto que causou uma rápida polêmica, que só o diretor-geral da Polícia Federal poderia indicar delegados para inquéritos conduzidos no Supremo Tribunal Federal. Esse dispositivo já caiu do texto do relator Arthur Maia. Mas para resumir bem o que está em discussão a partir de agora e que está previsto para votar daqui a 2 semanas, a gente tem uma arte aqui no telão para a gente mostrar. O primeiro aspecto que a gente inclusive trouxe ontem com a informação da Daniela Lima no 360, a estabilidade está mantida tanto para quem já está no serviço público quanto para quem entrar no serviço público. Questão dos benefícios, que é uma das grandes polêmicas daqueles penduricalhos ou privilégios que muita gente considera, o texto elimina uma boa parte desses privilégios, mas não prevê corte para membros da magistratura e do Ministério Público, que é justamente onde pesa mais caro nos cofres públicos. A alegação do relator é de que isso dependeria de um outro projeto, mas pode ser que o plenário da Câmara inclua já nessa votação. Um outro ponto importante, Márcio, que é o estágio probatório. O que é isso? Cada pessoa que entra no serviço público, ela passa por um período probatório de 3 anos. E agora a reforma administrativa prevê essa avaliação semestral, 6 avaliações semestrais ao longo desse período de 3 anos. Mas tem um porém, que alguns críticos apontam. Vale lembrar, inclusive eu esqueci de dar o crédito aqui, eu fiz essa arte junto com o pessoal do CLP, com o José Henrique Nascimento, e ele apontou um desses pontos. Tem essas avaliações semestrais de quem está no estágio probatório, mas um eventual desligamento por incapacidade, por incompetência, só poderia ocorrer após os 3 anos e não imediatamente após uma dessas avaliações. A gente vai para a próxima tela aqui, girando de novo aqui. Outra questão importante, contratação por tempo determinado. Isso pode acontecer, mas há algumas controvérsias, há muita crítica da oposição que não concorda, acredita que o melhor é ter só por meio de concurso. Há uma regulamentação prevista por até 10 anos e originalmente se falava em 6 anos, estendeu-se para 10. Por quê? Até para contemplar, por exemplo, militares que hoje já têm 8 anos de contrato, mas isso não vale para algumas carreiras de Estado. Servidores podem ser demitidos por outros fatores agora, além de decisão judicial colegiada, ou seja, não trânsito em julgado, por desempenho insatisfatório, mediante avaliação, ou por uma função obsoleta. Caso de datilógrafo, ascensorista, entre outros. A grande questão é que isso precisa ser regulamentado depois e essas avaliações precisam ser feitas de fato. Para terminar, Márcio, um dos pontos, a gente falou da PF, que não fica mais exclusivo do diretor-geral designar delegados, mas tem uma espécie de jabuti, que é criar foro privilegiado para o diretor-geral da PF. É uma discussão que vai dar polêmica no plenário. E tem uma outra questão ligada à segurança pública. Profissionais de segurança pública passam a ter alguns outros critérios para receber pensão por morte, para os seus beneficiários. E isso vai ser determinado pelos estados. Pode ser que aí surja mais um tipo de benefício para essa categoria e a gente vai ter que acompanhar como vai ser essa discussão no plenário. Parece uma reforma bem ampla, talvez ela pudesse avançar mais em alguns pontos, mas de qualquer maneira, nas vésperas de um ano eleitoral, é possível votar e aprovar uma reforma administrativa? Muito se fala que é difícil. É difícil e a gente já percebe em muitos desses pontos que a gente resumiu aqui, Márcio, que tem a pressão corporativista ali de diversos setores fazendo pressão, muitos deles que são o público cativo eleitoral dos deputados que vão disputar a eleição ano que vem e de 1/3 dos senadores. A gente está falando de uma PEC, uma emenda constitucional, 2 votações na Câmara, 308 votos, 2 votações no Senado, pelo menos 49 votos. Mas o deputado Arthur Lira, ele tem consciência de que pode ser difícil? Ele está apostando realmente na aprovação ou é só jogo de cena? Eu tentei passar. Ele está apostando porque é uma forma, inclusive, de reforçar o caráter reformista da gestão dele como presidente da Câmara e da própria Câmara. E é importante ter feito esse gesto numa semana que a gente viu o setor empresarial, o PIB, se mobilizando de olho na crise institucional do país e insatisfeito com a condução ali, com a agenda que é prioritária do país e vendo muita energia sendo desgastada com retórica política. Márcio. E essa é uma das reformas fundamentais que a gente tanto espera. Obrigado, Yuri.